Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Emícles e mais uma vez estamos aqui para trabalharmos assuntos relacionados ao direito administrativo, sempre de maneira objetiva, pontual, direta e voltada para a preparação para concursos públicos. Você quer passar no seu concurso? Precisa enfrentar uma prova de direito administrativo? Pois bem, aqui você vai ter uma série de dicas importantes que vão lhe auxiliar demais, muito nessa empreitada. Pois bem, hoje nós queremos trazer uma distinção que é muito importante e também cobrada em concursos, sobre o cargo em comissão e a função comissionada. Bom, recapitulando um pouquinho o que já foi dito nos vídeos anteriores, mas se você não os assistiu, atenção, dá uma pausa e volta para os vídeos. É muito importante aquilo que nós já trouxemos de conteúdo anterior, porque vai ajudar a compreensão do assunto que estamos trazendo hoje. Bom, nos vídeos anteriores nós dissemos um tanto de coisa, mas nós dissemos, dentre elas, que, primeiro, existem os cargos públicos. Que os cargos públicos se dividem em efetivos, comissionados e vitalícios. Os cargos em comissão, portanto, são um tipo desses cargos públicos. Nós também dissemos em um outro vídeo que a distinção entre cargo, emprego e função. Nós dissemos, olha, todo cargo precisa de uma função. Não existe cargo sem função. Mas nós também dissemos mais, existe função sem cargo. Exatamente nessa perspectiva, nessa noção de que existe função sem cargo, que entra a função comissionada. Então, a primeira distinção que nós vamos trazer para vocês sobre cargo em comissão e função comissionada é a de que o cargo é um lugar, cargo em comissão, é um lugar criado por lei dentro da estrutura da administração pública. O cargo em comissão tem funções, porque eu não tenho cargo sem função. A segunda noção que nós queremos trazer para vocês é a da função comissionada. A função comissionada, ela não é um cargo, ela é uma série de atribuições dirigidas a determinadas pessoas, mas não necessariamente vinculada, não necessariamente vinculada mesmo a um cargo público. A função comissionada seria um outro exemplo de função sem cargo. Se eu não tenho cargo sem função, eu tenho função sem cargo. Portanto, as funções comissionadas não são lugares dentro da estrutura da administração pública, são atribuições. O cargo, voltando aqui para recapitular, para ficar muito claro para você, o cargo em comissão tem funções. Todo cargo em comissão vai ter função. Mas a função ou as funções comissionadas não estão atreladas aos cargos. As funções não são cargos, são atribuições, não cargos. Essa distinção é fundamental para nós, enfim, compreendermos o que e por que a Constituição Federal trata a distinção entre cargo em comissão e função comissionada da maneira que ela faz. Onde meu caro amigo, minha cara amiga, que a Constituição Federal vai fazer essa distinção? Lá no artigo 37, inciso 5. O que é que diz o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal? Vamos para a tela, que você vai ver. Está aqui na tela a reprodução do que foi dito, ou do que é dito, melhor dizendo, na Constituição Federal. Lá no inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Primeiro, a Constituição está fazendo a distinção entre função de confiança. As funções de confiança só podem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo porque elas não são cargos. Porque é necessário já possuir um cargo anterior para que possa exercer aquelas funções de confiança. As funções de confiança são atribuições extraordinárias, concedidas a determinado servidor efetivo. Por isso que
a primeira regra da Constituição é: as funções de confiança só podem ser exercidas por quem já seja servidor efetivo. Por quê? Porque a função de confiança ou as funções comissionadas não são cargos. É preciso atribuir essas ações, esses poderes, a quem já exerça cargo. E por isso é que só quem é servidor efetivo pode exercer as funções de confiança. Então já tem uma primeira regra. As funções de confiança só podem ser exercidas por quem já é servidor efetivo, e isto é assim porque as funções não são cargos, não estão atreladas a cargos. É preciso que alguém exerça um cargo anterior, o cargo efetivo, para que possa exercer as funções de confiança. Reversamente, como os cargos em comissão são lugares criados por lei dentro da estrutura da administração pública, é por isso que os cargos em confiança, diferente das funções comissionadas, podem ser exercidos por quem tenha ou não atribuição anterior dentro da estrutura da administração pública. Dizendo isso em outras palavras, os cargos em comissão podem ser exercidos por quem já é servidor efetivo ou por quem não é. Mesmo aquela pessoa que não tenha nenhum vínculo anterior com a administração pública, poderá ocupar um cargo em comissão. E assim pode ser feito porque os cargos em comissão são lugares criados por lei, inseridos dentro da estrutura da administração pública. Então, a segunda regra é: os cargos em comissão podem ser exercidos por quem tenha ou não um vínculo anterior com a administração pública, por quem seja ou não servidor efetivo. Simples. Aí, no percentual, diz a Constituição, estabelecido por lei. É preciso que lei local diga que percentual é esse. Quantos por cento dos ocupantes do cargo em comissão sejam já efetivos, quantos por cento não sejam. Dentro do percentual estabelecido por lei, contudo, o administrador público tem toda a liberdade para nomear quem queira para o cargo em comissão. Para exercer a função comissionada, entretanto, o administrador tem uma liberdade mais restrita, porque ele pode escolher quem quiser dentre os servidores efetivos da repartição. Outras pessoas estranhas ao serviço público, que não possuam um cargo efetivo, não poderão a elas ser atribuídas as funções comissionadas. Então, há uma limitação maior com relação às funções comissionadas. E a terceira regra, que nós vemos aqui inseridos dentro da estrutura do texto do inciso 5 do artigo 37 da Constituição, é que, vamos para a tela, as funções comissionadas e os cargos em comissão destinam-se apenas, então um e outro, tanto a função comissionada como o cargo em comissão, destinam-se exclusivamente, apenas, às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento. Todo cargo em comissão ou toda função comissionada, não importa, eles só podem ser atribuídos para funções que se relacionem à chefia. Tem que ser funções de chefia. Tem que ser funções de direção dos órgãos. Tem que ser função de assessoramento. A natureza dos cargos em comissão, a natureza das funções comissionadas, necessariamente tem que ser uma dessas três. Se não for, nós estamos diante do fenômeno da inconstitucionalidade. Se uma lei cria um cargo em comissão e a este cargo atribui funções que não são de chefia, que não são de assessoramento ou que não são de direção, esta lei será claramente uma lei inconstitucional. Essa distinção de cargo comissionado e função de confiança, muita atenção, é uma questão muito cobrada em concurso público, e a diferença é um pouquinho sutil, mas com as dicas que nós demos hoje aqui para você, eu não tenho dúvida, você vai saber sim responder a questões neste sentido. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.